Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do Capô, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. No episódio de hoje, temos o prazer de receber Cecília Oliveira, jornalista, pós-graduada em Criminalidade e Segurança Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é cofundadora do Intercept Brasil, fundadora e diretora do Instituto Fogo Cruzado, e também ex-diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAJ. Cecília, seja muito bem-vinda. Para a gente começar, muitos estados ainda não possuem, ou quando possuem, não implementam de maneira adequada um plano estadual de segurança pública. Na sua avaliação, por que os estados não avançam nesse sentido? Como entender a política de não ter uma política de segurança pública, sobretudo publicada? Quais as abordagens da segurança pública, como a abordagem da segurança pública se tornou hegemônica no Brasil, de acordo com a sua avaliação? Olha, essa pergunta eu acho que ela tem vários desdobramentos, porque envolve decisões políticas e não decisões técnicas. Eu acho que esse é o nosso maior problema. A gente tem muitas políticas de governo e poucas políticas de Estado, né? Ou seja, as políticas morrem de 4 em 4 anos ou, quando reeleitos, né, de 8 em 8. Então, isso impede que a gente consiga realmente trabalhar em cima de políticas que tenham o tempo para amadurecer, para ser corrigida, né? Porque toda política pública precisa de avaliação, correção, adaptação. Então, não se tem tempo para poder fazer essas coisas, porque o ciclo de duração dessas políticas é curtíssimo e são encurtados ainda mais a depender da vontade política de quem está nessa gestão, depende dos planos dessa pessoa, está sempre submetido, né, a um poder que não é muito democrático, no sentido de não é uma decisão muito colegiada, muitas das vezes, né? É uma decisão que a pessoa toma e fala, olha, isso aqui é melhor para a minha gestão. Por exemplo, eu preciso me preparar para as próximas eleições e a gente vai fazer o que for possível. Então, as prioridades não necessariamente estão na segurança pública, mas eles contam com a segurança pública para ser plataforma eleitoral, basicamente, né? E acho que, fora isso, a gente tem uma dificuldade que muitas das vezes esbarra, né, na nossa Constituição e na nossa legislação, que é referente ao papel do governo do governo federal na gestão da segurança pública. Fica tudo muito limitado, engessado. Muitas das coisas têm que ser, né, acordadas de forma muito sugestiva e não o que impede que a coisa seja de fato adotada e executada. Então, acho que a gente tem essas duas dificuldades assim para que a gente veja políticas de segurança pública decolando mesmo. Ótimo. E pensando sobre o Fogo Cruzado em si, o Instituto desenvolveu uma metodologia de produção, análise, monitoramento e divulgação de dados alternativos aos dados que o Estado publica e divulga, né, e monitora, muito consolidada, né? Hoje vocês têm uma metodologia super consolidada. Queria saber por que o Fogo Cruzado surgiu, por que resolveram produzir dados alternativos sobre segurança pública dessa maneira, e quais as resistências, os alcances e desafios desse trabalho, sobretudo como o Fogo Cruzado hoje se relaciona com as secretarias de segurança pública e, sobretudo, as polícias. Olha, a decisão da produção, né, desses dados, a produção de criar mesmo o Fogo Cruzado, ela veio de uma limitação que eu, como jornalista, tive no meu campo. Eu estava trabalhando à época na investigação para a biografia do Ném da Rocinha. Então, me demandava entender o Rio de Janeiro, para que eu pudesse explicar o Rio de Janeiro no livro, né? Então, você precisa entender de cenários e cenários que são mais assim, como é que eu vou explicar para o leitor como é que era o Rio em 1980, em 1990, para que ele entendesse o porquê da adoção de certas políticas ou a tomada de determinadas decisões. E quando eu estava procurando essas informações e analisando isso, eu vi que
que os dados sobre vítimas de balas perdidas tinham parado de ser publicados, né? Eles foram parados a última publicação era, né, de 2012. E também tinha uma outra questão, na mesma época, que era a gente estava no meio ali entre Copa e Olimpíadas, né? A gente teria as Olimpíadas em 2016, e uma das coisas que eu estava vendo com muita frequência era o número de pessoas que falavam sobre tiroteios, sobre ficar, por exemplo, parado na Avenida Brasil ou outra avenida, e isso não era refletido nos jornais. Então, assim, havia uma dissociação entre o que os cidadãos estavam vivendo e o que estava sendo reportado nos jornais, né? Eu me lembro de uma capa do jornal Voz das Comunidades, que circulou no alemão, e a capa do jornal falava que o alemão está há 100 dias sob tiroteio. Então, eram 100 dias direto, e isso não chegava nos jornais. Então, assim, existia o rio publicitário e o rio real, né? Então, diante dessas duas situações, eu comecei a contar os tiroteios ali numa tabela mesmo de Excel, para poder ir prestando atenção no o que estava acontecendo, porque era uma época em que a gente usava muito o Facebook, por exemplo, né? E as pessoas falavam muito sobre os tiroteios e tal, e eu comecei a contabilizar isso dentro da minha mini bolha, né? Que era a minha timeline ali, só quem aparecia para mim, e já dava uma média boa de tiroteios ali, onde eu enxerguei um potencial para que esses dados precisavam vir à tona, porque muitas das vezes o tiroteio ele não é visto, entre aspas, né, /contabilizado, no sentido de que dar um tiro é crime? Sim. Isso é contabilizado pela polícia? Não. No sentido de que houve um assalto e aí houve um tiroteio. Você vai basicamente subentender que, obviamente, o cara deu tiro ali, alguém foi morto a tiros, então houve tiro. Mas os disparos de arma de fogo, eles se perdiam. E a gente vive no Rio, a gente conhece o Rio, então você sabe que tem tiroteio todo dia, né? Então, assim, como que a gente contabilizaria essa sensação de insegurança, esse cotidiano de uma violência armada que se perdia, porque não tinha como explicar, olha, no bairro tal tem muito tiroteio, escola tal é muito afetada pela violência armada, tantas ruas são fechadas por causa de tiroteios e tudo. Isso tudo eram coisas que a gente sabia que acontecia, né? A gente sabe, a gente ouve as notícias, mas a gente não sabia onde, com que frequência, entre quem, né? Quais as vítimas específicas ali. Então, isso tudo começou a ser contabilizado ali com um fogo cruzado, para que a gente tivesse essa ideia da imersão mesmo do nosso cotidiano na violência armada. Ótimo. E ainda sobre essa questão dos dados, o Fogo também desenvolveu várias estratégias colaborativas, né, para a produção e divulgação dessas informações, sobretudo desde o cidadão comum até os centros de pesquisa, universidade, etc. Inclusive, o Fogo acaba de lançar o WhatsApp, né, o que torna ainda mais acessível a comunicação da violência armada nas regiões metropolitanas onde vocês atuam. E eu queria te ouvir, se você pode contar para a gente como tudo isso aconteceu, né, o aprimoramento dessas metodologias, sobretudo de geração cidadã de dados, a partir dessas estratégias que o Fogo veio adotando ao longo da sua criação. No ano que vem, a gente vai completar 10 anos. Então, o Fogo Cruzado, lá de 2016, né, ele era outro, completamente outro, nesse sentido de que o modo como a gente trabalha é um modo muito vivo de se trabalhar, né? Porque as dinâmicas mudam muito rápido, as políticas mudam muito rápido, né? Então, por exemplo, quando teve ali o início do Fogo, as UPPs ainda eram uma coisa. Aí depois a gente teve o Cidade Integrada, falando aqui da realidade do Rio especificamente. Ou então, né, mais nacionalmente, a gente teve a flexibilização do acesso à arma. Então, assim, eram coisas que tangenciam o nosso trabalho de modo muito vivo e que, claro, não estavam previstos, não tem como a gente prever esse tipo de coisa. Então, o trabalho que o Fogo faz, ele é ele precisa ser muito adaptável. E isso inclui, inclusive, a tecnologia, porque, por
exemplo, o Twitter que a gente usava em 2016 era absolutamente outro, né? Hoje é outra coisa. E quando eu falo dessas diferenças, eu me refiro especificamente, por exemplo, às mudanças feitas nas plataformas que nos atingiram, por exemplo, em relação aos filtros que a gente usa para poder obter informações das redes sociais. Isso precisa ser adaptado constantemente, porque muda as regras, mudam os acessos e mudam a forma como a gente precisa acessar essa informação. Então, a gente precisa também de ter um pessoal dentro da equipe que entenda muito de tecnologia, para poder se manter sempre atualizado e fazer com que a gente consiga ir se atualizando, né, em tempo real, basicamente. Isso também é a questão com o WhatsApp, é a questão de uma outra ferramenta que a gente vai lançar daqui a pouco. Quem está aí nas redes já viu e pôde, inclusive, testar o Vânia, que é a nossa assistente de inteligência artificial, que vai conversar sobre violência armada, né, divulgando os nossos dados. Então, você vai poder entrar lá para poder falar com a Vânia e perguntar, por exemplo, Vânia, quantos tiroteios teve no meu bairro na semana passada? E aí você especifica ali qual o seu bairro e ela vai poder te dizer isso com muita clareza. Então, isso também são, por exemplo, a Vânia é uma possibilidade que a gente não pensava, né? Há 5 anos a gente não pensava que isso seria possível de alguma forma. Então, tem essa vitalidade mesmo do fogo cruzado que permite que a gente se reinvente de tempos em tempos, né? A realidade vai mudando o nosso jeito de existir. E como entender a criação fragmentada dos grupos milicianos, seu crescimento, fusões e articulações com a política local, sobretudo com outros domínios armados aqui no Rio? Esse também é um assunto que eu diria que é isso, né? É um tema muito vivo, tá? Em mudança constante. Recentemente, eu participei do Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e eu propus uma mesa sobre os 30 anos do PCC, que é isso, né? Já está fazendo aí 3 décadas de existência e quem está acompanhando os noticiários consegue entender o quanto foi que ele cresceu. E nessa mesa tinha gente, assim, muito antiga de profissão, tinha, por exemplo, a Fátima Souza, que está com quase 70 anos e que é a jornalista que descobriu a existência do PCC, e ela continua nativa. E outros 2 repórteres que cobrem PCC há muitos anos. E quando eles estavam falando ali sobre como o PCC atua, como o PCC trabalha, eu via eles falando, né, especialmente aí dos braços financeiros, e quem está acompanhando o noticiário aí viu sobre atuação em banco, farmácias, padarias, usinas, portos. Quando eles explicavam sobre esse braço comercial do PCC, eu só pensava em milícia, porque o modo como eles agem, para nós, no Rio de Janeiro, é milícia, não é tráfico, né? É uma coisa muito mais ligada à área, vamos dizer assim, de prestação de serviços do que o tráfico, né? Mas isso também está mudando, porque, né, desde aí do advento das UPPs, houve uma migração grande e um intercâmbio grande entre criminosos de tráfico, de milícia, do bicho. Então, eles se misturaram muito, eles tiveram muito tempo para poder conhecer outras áreas, trocar informações, conhecer experiências, e isso a gente pode ver na prática o resultado, porque hoje a gente tem traficantes cobrando taxas de moradores, de comerciantes, regulando o preço do gás, e a gente tem milicianos vendendo drogas, alugando pontos, né, dentro de suas áreas para que traficantes vendam drogas. Então, essas barreiras que antes eram bem mais claras, já não são mais. Então, os grupos, eles vêm se transformando, mudando e se adaptando, como sempre fizeram, né, na verdade. Porque, por exemplo, as milícias, como a gente conhece hoje, elas são
os famosos grupos de extermínio, mas naquilo que a gente chama de fase miliciana. Então, assim, isso continua em mudança constante, porque tem essa adaptação do momento político, do momento econômico, das oportunidades. Ninguém imaginou que um traficante ou um miliciano ia comprar Bitcoin, ou ia, né, investir em aposta online, ou que lavaria dinheiro em bancos digitais, simplesmente porque isso não existia, né? Mas é isso. Chega coisa nova, eles se apoderam dessa coisa nova e transformam as suas atividades novamente para maximizar lucros, lavagem de dinheiro, novas modalidades de crimes e por aí vai. Ainda sobre esse tema, né, eu queria te ouvir mais um pouco sobre esse tensionamento entre os grupos milicianos, traficantes e bicheiros. E os pilares que sustentam esses atores também, né? Você lançou recentemente o livro Como Nasce um Miliciano, e em um determinado trecho você cita uma fala do Adriano da Nóbrega. Aí eu vou abrir aspas, né? Eu não sou miliciano, eu sou bicheiro, fecha aspas. E aí eu iria te perguntar como foram esses processos de identificação e expansão dos empreendimentos desses atores, né? Não quero que a gente dê spoiler do livro, mas se o policial não nasce miliciano, como que ele se transforma, então? Pois é, a gente tem aí o Adriano com essa aversão a ser miliciano, né, embora a gente identifique ali absolutamente todas as condutas da milícia, mas quando a gente pensa em criminosos de modo geral, existem, de fato, os criminosos que são mais aceitos e aqueles que são mais repudiados, né, que criam um maior asco da sociedade. A gente pode ver aí, por exemplo, o tratamento que é dado às pessoas que são acusadas de tráfico e são presas. A gente teve recentemente aí a condução, por exemplo, do Pose do Rodo à delegacia, né? Ele foi pego ali em casa sem camisa, de chinelo, foi levado para a delegacia, os policiais segurando a cabeça dele para poder mostrar ele para a imprensa, para que tire foto do rosto dele muito especificamente. Então, você tem esse tratamento das pessoas que são acusadas de tráfico. Quando a pessoa é acusada de fazer parte da milícia, essa abordagem já é diferente, tanto por parte, né, da polícia quanto da imprensa. Você vê que o miliciano, ele tem a oportunidade, por exemplo, de esconder as algemas, né, colocar uma camisa, por exemplo, em cima das algemas, ele está vestidinho, indo ali para a delegacia, e quando você vê um bicheiro sendo levado à delegacia, parece que ele está sendo escoltado até a delegacia, parece que ele foi convidado e as pessoas estão meio que constrangidas de fazer ele passar por isso, basicamente. E esse tratamento, ele é construído também na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas formam as suas opiniões e as imagens, né, subliminarmente, através do papel da imprensa nesse sentido, né? E isso também fica muito claro com o Adriano da Nóbrega, no sentido de que ele sabe que ser bicheiro é ser um tipo de criminoso que é muito bem aceito. É o tipo de criminoso que dá festa no Copacabana Palace, que mora em coberturas na Avenida Beira-Mar, que frequenta os melhores restaurantes, não só do país, né? Fazem viagens internacionais, tudo. E são pessoas que frequentam as altas rodas dos lugares onde eles vivem. Então, eles convivem com gente muito rica, né? Frequentam, de fato, as colunas sociais. Hoje, as colunas sociais são os nossos Instagram de fofoca. Estão sempre por ali, mostrando como são bem-sucedidos, o tamanho das festas que eles dão, que aparece. Tem cobertura ali, basicamente, em tempo real nos Instagram de fofoca, dessa vida luxuosa que eles levam e que a gente sabe como é que foi construída, com que dinheiro que foi construído e sob a que condições foi construído. Mas tudo bem, né? Então, obviamente que a pessoa quer ter uma vida onde ela possa fazer o que ela está fazendo, mas ela ser tratada como um cidadão de bem, vamos dizer assim. Então, ele mesmo, o próprio Adriano, conseguia ver essa diferença e almejava ser tratado com essa diferença. Mas é isso, ele foi colocado dentro daquela caixinha em específico, e pagou como entre aspas, né, um criminoso comum de menor valor
que é o que acontece quando você sai do roteiro esperado que você desempenhe. Então, se ele ficasse ali na dele, sendo um miliciano que não desse tanto trabalho, estaria aí entre nós até hoje, né? Exato. É cada vez mais comum também a gente ouvir narcotráfico, narcoterrorista, narcopentecostalismo, narcomilicianos, traficante, tudo isso para se referir aos domínios armados, suas disputas e também as suas interrelações com o Estado e com o mercado. Queria saber de você o que está por trás dessas narrativas, sobretudo que são narrativas holísticas policiais, de fabricar inimigos ultrapoderosos, né? E quais as implicações dessas concepções para promover uma segurança pública verdadeiramente democrática. Essa construção, né, do mocinho e do bandido, ela é muito nefasta para a condução de políticas públicas, porque ela cria um imediatismo, né? Você precisa tomar uma decisão agora, senão todo mundo vai morrer. Você cria a necessidade de respostas que não são proporcionais. Você cria a necessidade de um gasto orçamentário que não vai resolver o seu problema. Você cria imagens muito espetaculosas para a imprensa, o que vai movimentar essa engrenagem, né, de mais medo, mais gasto, menos tempo de solução, menos interesse nas soluções que realmente podem ter algum impacto nos índices, né, na nossa realidade. Então, a gente tem esse problema da criação desses signos, né, entre o bem e o mal, que tem esse impacto horroroso nas nossas vidas e que praticamente mantém a gente fixado no lugar onde a gente está. Não tem como sair desse negócio, porque o modo como a gente trata a segurança pública continua basicamente o mesmo. A gente continua tratando a segurança pública com negacionismo. A gente tem bons pesquisadores, a gente tem algumas boas políticas, a gente tem boas pesquisas, bons relatórios, boas leituras de cenário, mas isso não é levado em consideração quando precisa se tomar uma decisão, né, importante sobre a segurança pública, que poderia ser ou mais barata, ou mais efetiva, ou menos danosa, e produzir fotos menos espetaculares para os jornais. Então, essa engrenagem, ela continua funcionando a esse custo altíssimo, né, que é o custo aí do nosso cotidiano, da nossa existência mesmo. Então, quando a gente pensa na construção das políticas e no papel, né, das tomadas de decisão e dessa repercussão na imprensa, isso tem um impacto muito específico. De uns tempos para cá, isso é muito recente, né? Começou a pipocar ali nos jornais esse negócio de chamar traficante de narcoterrorista. E isso começou exatamente de cima para baixo. Quando eu falo de cima para baixo, isso veio de dentro do Estado para ganhar amplificação pela imprensa. E é muito importante a gente mencionar duas coisas que estão acontecendo nesse momento em relação a isso. Porque isso vem em um momento em que tem ali uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil enquadre traficantes como terroristas, e isso envolve todo um debate sobre soberania, sobre como é a nossa legislação. A nossa legislação, como está hoje, inclusive, não tem como fazer isso, porque a nossa legislação prevê coisas muito específicas para o enquadramento de terrorismo relacionados à religião, por exemplo, né, ao risco do controle democrático. Então, assim, tem regras muito específicas para que você enquadre alguma ação, alguma pessoa, algum grupo como terrorista. Tem isso, e tem também a questão eleitoral mesmo que permite esse surf nessa questão, porque, né, isso vem de dentro do governo Cláudio Castro, que foi a público dizer que a esquerda não quer enquadrar os traficantes como terroristas porque defende bandido e blá, 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 aquilo que a gente já conhece. Então, nada disso é por acaso. Então, assim, você acha que o Cláudio Castro não sabe ler aquela lei e ver que não tem como, nem se quiser? Óbvio que ele sabe, né? Mas, e daí? Porque é isso. Não importa a realidade, não importam os dados, não importa se os Estados Unidos vai querer construir uma base da DEA, que não interessa, nada disso interessa, desde que ele seja eleito, né? Então, essas análises, elas precisam ser levadas, sempre levar em consideração
Então, o contexto do momento, quem que falou isso? Quem que começou com esse negócio? Por quê? Por que essa pessoa falaria isso agora, né? E aí começaram com narco tudo, né? E eu acho que vale, inclusive, a gente pensar no conceito específico, né, do sufixo narco, porque existe um debate enorme, inclusive, sobre o que é um narcótico, né? Então, por exemplo, muita gente não considera maconha um narcótico, apesar de ter gente que fala que é sim. Então, assim, toda essa movimentação é relacionada ao quê? Só a cocaína? Não. A gente sabe que se trafica outras coisas, inclusive. Então, assim, do ponto de vista, inclusive, do conceito técnico do uso, né, do sufixo, estaria errado também. Mas, mais uma vez, e daí? Fica muito bonito nas manchetes, né? O que a verdade não importa. Exatamente. Eu tenho uma última pergunta, mas antes de fazê-la, eu queria saber se você quer, que é a pergunta final, né? Queria saber se você quer compartilhar mais alguma questão em relação ao que a gente já vem conversando aqui desde o início, né? Sobre sua área de atuação, sobre o que você vem trabalhando nesses últimos tempos, como que você chegou na segurança pública, enfim, é um espaço mais livre mesmo. Mais livre, a gente poderia falar muitas coisas, poderia falar sobre qualquer coisa, mas eu acho que as pessoas me conhecem assim de alguma forma e conhecem um pouco da minha história, então eu acho que eu vou usar esse tempo aqui para a gente pensar, por exemplo, no nosso futuro breve, no sentido de que estamos muito perto das próximas eleições, então vale a pena já a gente prestar atenção nas movimentações que estão sendo feitas, porque é muito interessante para quem estuda, né, segurança pública, para quem quer entender um pouco mais disso, porque a gente vê, por exemplo, o Eduardo Paes criando lá a Guarda Municipal Armada e criando um grupo de elite dentro da Guarda Municipal, repetindo absolutamente toda a história da criação dos grupos de extermínio e das milícias. Ele sabe disso? Óbvio que ele sabe, mas mais uma vez, e daí, né? A gente sabe que ano que vem tem eleição, a gente sabe que ele é candidato a governo do estado, a gente sabe que ele é cobrado como prefeito por que ele tem feito pela segurança? Exatamente porque as pessoas não entendem o papel de cada ente na segurança pública. Então, essa confusão pode ser muito benéfica, como é o caso. Ele sabe que ele não vai resolver o problema da segurança pública como a Guarda Municipal Armada. Ele sabe que ele vai criar rixa dentro da Guarda Municipal, colocando um grupo de elite que vai ganhar muito mais do que os guardas que já estão lá. Todo mundo sabe que é um problema você recrutar ex-militares para compor uma guarda, gente. Assim, não tem nem o que falar. Então, eu gostaria de deixar isso aí para as pessoas refletirem aí sobre o nosso próximo ciclo de debates da segurança pública, porque ele está sendo escrito ao vivo. Perfeito. Por fim, queria te perguntar quais dicas você daria para quem quer pesquisar sobre políticas de segurança, violência armada, geração cidadã de dados, para essa galera, tanto na graduação como na pós-graduação, o que para você não pode faltar? Olha, o que não pode faltar, uma coisa só não tem, não. São muitas coisas. Mas eu acho que o legal é a gente pensar em coisas que estão sem resposta, né? Porque tem muita coisa relacionada a buracos mesmo, nesse sentido, né? Igual, quando eu peguei esse negócio para medir sobre os tiroteios, todo mundo sabia que tinha um monte de tiroteio. Mas quantos? Onde? Quem? Né? Eram perguntas sem resposta. Então, eu acho que se fazer perguntas, observar ao redor e se fazer perguntas, é um bom jeito de você se colocar nesse campo, se diferenciando mesmo, porque a gente sabe que o campo é vasto, a concorrência é grande. Então, o que eu posso fazer para poder tornar a minha pesquisa mais interessante, tornar o meu modo de atuação mais interessante? Eu acho que é se fazendo perguntas mesmo.